Muito bem, queridos, estamos aqui para a nossa terceira reflexão, né? Que tem como tema quando as respostas não são respostas. No primeiro ponto, nós falamos sobre o cenário que suscitou a busca por respostas. No segundo momento, nós refletimos sobre conhecendo a origem do problema para encontrarmos a solução. Conhecendo a origem do problema para encontrarmos a solução. E hoje nós vamos falar sobre uma tríplice declaração. Respostas de Jonas, respostas em Jonas e respostas a partir de Jonas. Nós vamos começar com as respostas de Jonas, porque quando nós lemos os versículos 8, 9 e 10, e também o versículo 12, nós vamos observar que, após eles usarem de uma prática costumeira daquela época, que era lançar sortes, a sorte caiu sobre Jonas, né? E ele então foi quem ficou agora incumbido, responsável por declarar àqueles homens o porquê de toda aquela situação. E Jonas então vai passar a dar uma série de respostas que servem para nós refletirmos, aplicarmos em nossa vida, principalmente nesse tempo de pandemia. Versículos 9, 10 e 12. Quando os homens perguntaram a Jonas, por que causa nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo tu és? Ontem eu frisei que Jonas não responde nenhuma dessas perguntas de forma específica. Mas vamos ver as respostas dele. Primeiro, as respostas de Jonas começam com a seguinte, ele vai dizer, olha, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que eu sou hebreu. E ao dizer que era hebreu, logo viria à memória e à mente daqueles homens que ele fazia parte da descendência de Abraão, do povo da promessa, daquele povo que havia sido liberto por Deus da escravidão no Egito, daquele povo em que enquanto Deus o conduzia pelo caminho, pela peregrinação, aquele povo tinha a promessa de receber uma terra prometida. Enquanto eles caminhavam, Deus ia lançando por terra os inimigos que cruzavam no caminho daquele povo. Um povo que ficou conhecido como um povo imbatível, um povo escolhido, especial da parte de Deus. Então Jonas está dizendo, eu faço parte deste povo, eu sou hebreu, eu sou dessa linhagem, eu tenho uma origem. A segunda resposta de Jonas é que ele diz, eu conheço e temo ao Senhor. Está no versículo de número 9, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Marcou aí? Jonas está declarando, se vocês querem uma resposta de minha parte, além de eu ser hebreu, eu conheço o Deus que está provocando essa tempestade, que é o mesmo Deus que criou o mar, este mar que agora está agitado, e também criou a terra seca, que, diga-se de passagem, naquele momento era o anseio daqueles homens, chegar em terra seca, em terra firme. Então, primeiro Jonas diz, sou hebreu, sua primeira resposta. Sua segunda resposta, conheço e temo ao Senhor. Sua terceira resposta, ele vai dar no versículo de número 12. Ele vai dizer, olha, além de ser hebreu, além de temer e conhecer a Deus, eu estou fugindo da presença do Senhor. Olha que resposta interessante, olha que resposta reflexiva, olha que resposta corajosa. Jonas está dizendo, sou hebreu, sirvo, conheço e temo a Deus, mas este Deus, do qual faço parte do seu povo e que o conheço, que o temo, eu estou fugindo de sua presença. Eu estou em desobediência com ele. Jonas mostra a consciência do seu estado espiritual diante de Deus, de sua postura e de seu posicionamento. É bom quando alguém tem consciência, difícil quando os mesmos não têm consciência
da atitude ou de suas práticas. Jonas está dizendo, eu sei o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Eu fugi e estou fugindo da presença do Senhor. Quando eu leio essa expressão, fugir da presença do Senhor, me vem à memória o Salmo 139. Eu não sei se Jonas tinha conhecimento do Salmo 139, mas certamente ele já existia. E no Salmo 139, o salmista declara, para onde fugirei da tua presença? Para onde me irei do teu espírito? Se subo aos céus, lá tu estás. Se cavo a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estarás também. Se me detenho nos confins do mar e tomo as asas da alva, até ali a tua mão há de me guiar e a tua destra me susterá. Então não tem para onde fugir da presença do Senhor. Mas Jonas, por um lapso, por uma insensibilidade, está fugindo numa embarcação que vai para Tarsis e ele pensa que vai escapar, mas não vai escapar. Aqui tem um recado para você que está afastado, para você que deixou de fazer a obra de Deus, para você que muita gente já pregou, já evangelizou, já te convidou para entregar a vida para Jesus. Não tem para onde fugir da presença de Deus. Não tem como fugir de Deus. O Senhor é onisciente, é onipotente e é onipresente. Aonde quer que o homem se esconda, ali Deus pode alcançá-lo. Jonas diz, eu fujo da presença do Senhor, mas hoje percebo que não posso fugir da presença de Deus, e a percepção veio através daquela tempestade. A quarta resposta de Jonas está também no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12, leia na sua Bíblia, a última parte do versículo. Jonas declarando, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Vamos recapitular? Primeira resposta de Jonas, sou hebreu, faço parte do povo da aliança e da promessa. Segunda resposta de Jonas, conheço e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Terceira resposta, estou fugindo da presença do Senhor e agora percebo que não tem como fugir dela. Quarta resposta é a mais séria, a mais forte. Eu sei que tudo que está acontecendo nesta embarcação, eu sei que essa tempestade que está quase despedaçando este barco, essa tempestade que já trouxe diversos prejuízos, essa tempestade que está deixando todo mundo aflito, angustiado e temeroso, tudo que está acontecendo agora está acontecendo por minha causa, por minha desobediência, por querer sair dos planos de Deus, por querer fugir da vontade de Deus. Escute bem, meu querido, escute bem, meu jovem e adolescente, irmão e irmã, a tempestade que você está enfrentando, ela pode ser ocasionada por conta de suas desobediências. Talvez o que esteja agora acontecendo com a sua família, talvez o que esteja agora acontecendo no seu lar, no seu casamento. Jonas está respondendo, tudo isso sobreveio por minha causa. Essa conturbação toda, eu sou o culpado. Então, se Jonas é o culpado, ele está assumindo a responsabilidade. E você, será que não foi por sua causa? Será que podes assumir a responsabilidade de tudo que está acontecendo à sua volta? Jonas sabe, o culpado sou eu. Vivemos um tempo delicado, um tempo bem difícil, onde as responsabilidades estão sendo transferidas, onde as culpas são lançadas a outrens. Vivemos um tempo em que todo mundo procura colocar a culpa em alguém, principalmente quando o assunto é pandemia. A culpa é porque não tem vacina, a culpa é porque não tem distanciamento social, não tem lockdown. A culpa é porque fulano não fez isso, é porque Beltrano deixou de fazer isso. A culpa é por isso e por aquilo. Gente, do que se queixa o homem mortal, diz as Escrituras, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É isso que a palavra de Deus diz. Vamos procurar em nós primeiro. Antes de julgarmos, vamos julgar a nós mesmos.
para ver se a culpa não é nossa, para ver se a responsabilidade não recai de fato sobre nós. Jonas está dizendo, essa tempestade, esses prejuízos, essa angústia que você está sentindo, tudo isso é por minha culpa. São as 4 respostas de Jonas. E depois de Jonas dar essas 4 respostas, nós agora vamos ter mais respostas em Jonas. Mas quem vai ter essas respostas agora, ou quem vão nos dar essas respostas, são os marinheiros e tripulantes que estão naquele navio. E deixa eu explicar isso para você. Quando eu falo de respostas em Jonas, eu estou falando de respostas que aqueles marinheiros e tripulantes vão encontrar ou encontrarão ao saber quem era e o que estava fazendo Jonas. Primeiro eles questionam: quem és tu? De onde tu vens? Que povo é teu? Qual o teu ofício? Aí Jonas vai responder, vai dar as suas respostas. E a partir das respostas que Jonas dá, em Jonas outras respostas surgirão. Outras respostas vão brotar no coração, na mente e no contexto em que viviam aqueles homens. Vamos ver? Versículos 10, 11 e 13. A primeira resposta em Jonas que aqueles homens alcançam é a seguinte: a tempestade foi provocada por um ato de desobediência. Versículo 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. Vejam bem, em Jonas, aqueles homens aprendem a seguinte questão. A seguinte resposta lhes vem ao coração: a desobediência provoca tempestade. Ou seja, a tempestade que nós estamos vivendo, o momento difícil, o caos que estamos enfrentando, está sendo provocado por conta de um ato de desobediência. Deixa eu dizer algo para você que talvez você não saiba ou não se lembre. O primeiro pecado da humanidade, o que ocasionou a queda dos seres humanos, o que nos trouxe a natureza pecaminosa, não está ligado a sexo, não está ligado a roubo, não está ligado a corrupções. Você sabe qual foi o primeiro pecado da humanidade? Foi justamente a desobediência. Deus plantou um jardim no Éden e queria que o homem apenas o obedecesse, mas não foi assim. Por um ato de desobediência, o pecado entra no mundo. E Paulo vai nos confirmar isso na carta aos Romanos, quando ele diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou por todos os homens, por isso é que todos pecaram. Se tem algo que pode trazer prejuízos para a humanidade, para qualquer ser humano, é a desobediência àquilo que Deus ordena. Um dos exemplos mais profundos que nós temos está na história da vida do rei Saul. Quando Deus havia lhe ordenado que fosse até os amalequitas e exterminasse a Agag e a tudo que tinha naquela terra, e de repente Saul, com boas intenções, mas com um coração desobediente, poupa o melhor daquele rei, e até mesmo a vida do próprio rei que deveria ser morto. E ele traz agora, em ato de desobediência, para tentar fazer um culto, uma festa para Deus. E então Deus vai a Samuel e diz: olha, Saul me desobedeceu. Vai lá e pergunta para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Gente, Deus requer de nós obediência. E todas as vezes que nos pomos a desobedecê-lo, devemos estar prontos a enfrentar as tempestades da vida.
Quer que eu lhe dê uma resposta sobre pandemia? O que é a permissão dessa pandemia, se não dezenas, centenas e milhares de homens em desobediência à vontade de Deus? Quantos não estão desobedecendo ao Senhor? Quantos não estão rejeitando a vontade do Senhor, fugindo da presença dele e virando as costas? Então, quando Jonas diz, olha, eu fujo de Deus, as respostas, a primeira resposta que aparece a partir de Jonas é essa, ou em Jonas é essa: a desobediência é a causa dessa tempestade. Segunda resposta em Jonas é que quando Jonas declara tudo aquilo, aqueles homens descobrem que só Jonas podia dar-lhes a direção do que fazer. Com tantos tripulantes em um barco, somente um homem poderia dar a direção e a orientação que todos ali estavam precisando. Oh, meus amados, eu não vou arriscar tomar essa aplicação e dizer para você quem é a pessoa, quem é o governante, quem é o ser nessa pandemia que lhe dará a orientação do que você deve fazer para vencer, para escapar, para ter um futuro, para ver o problema resolvido. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: Deus pode usar um homem escolhido por ele, uma mulher escolhida por ele, para que nos dê a direção que nós necessitamos. Talvez, para resolver o problema do seu casamento, Deus quer levantar uma pessoa para lhe dar essa direção. Para resolver o problema da sua empresa, Deus quer levantar uma pessoa para lhe dar essa direção. Os homens percebem naquele barco: Jonas, nos declara o que nós podemos fazer agora. Já que essa tempestade é um ato de desobediência, então, por favor, qual é a direção que nós vamos tomar? Gente, escute o que eu vou dizer para você. Se você é crente, conhece um homem de Deus, conhece um pregador, um pastor, um homem comprometido, uma mulher comprometida, então possivelmente nele ou nela pode estar uma direção de Deus para a tua vida. Se prega a palavra com compromisso, se tem temor a Deus, se é responsável no que prega, se não tem arrudeios, de lá sairá uma palavra de orientação à sua vida. E aqui é um recado às pessoas que estão usando a internet para pregar nas lives, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Por favor, as pessoas que estão nos assistindo estão em busca de uma orientação, de uma direção, de uma resposta. Não vamos usar live para brincar, não vamos usar live para humorizar, não vamos usar live para mentir, para enganar as pessoas, ou mesmo para promover a nossa autoimagem. Usemos essa ferramenta poderosa para anunciar a palavra viva de Deus, que pode dar direção aos homens, que pode orientar as pessoas, que pode fazer com que os homens dê passos certos e não passos errados naquela embarcação. Aqueles homens perceberam: a única pessoa capacitada por Deus a nos dar uma orientação agora é Jonas. Só ele pode nos dizer o que devemos fazer. Quer que eu prove? Vamos de Bíblia. Versículo 11. E disseram aqueles homens: o que te faremos nós para que o mar se nos acalme? O que precisamos fazer para que essa tempestade acabe? Eles estão buscando a resposta na pessoa certa. Embora estivessem em desobediência com Deus, mas Jonas era um profeta, um homem de Deus, um pregador que Deus ordenava a palavra sobre a boca dele. Cuidado, cuidado, cuidado com os adivinhos, com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os pregadores modernos da atualidade que estão fazendo cócegas nas almas para saciá-las por um momento, mas não confrontam com a verdade. Está nos faltando pessoas comprometidas que tenham de fato a autoridade dos céus, a graça, o poder e a unção de Deus para confrontar a humanidade com a verdade, e a verdade que pode libertar. Pregadores e rolões já estão cheios. Gente de palavra macia, de palavras polidas está cheio. Está na hora de voltarmos ao evangelho sem arrudeios.
aquele evangelho que nos dá a direção certa, aquele evangelho que nos faz pisar no lugar certo e nos faça andar pelo caminho. Terceira resposta em Jonas. A primeira, a tempestade é por causa de uma desobediência. A segunda, só Jonas pode dar a direção do que devemos fazer. Terceira resposta em Jonas. Os homens vão dizer o seguinte: ora, Jonas está dizendo que nós precisamos lançá-lo no mar. E se nós lançarmos ele no mar, então a tempestade vai se acalmar e o problema vai se resolver. Mas espera aí, vamos tentar outra alternativa? Vamos buscar outra forma de resolver esse problema? Ou seja, a terceira resposta é que os homens começam a criar na sua mente: deve haver outra forma de nos livrarmos desta tempestade. Vejam bem, eles estão querendo outro tipo de escape, outras opções, querem ir por outra direção, estão dizendo: não, acho que se eu for por aqui também dá certo, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso confessar Jesus, eu não preciso servir a Deus, acho que do jeito que eu estou, se eu for por outro caminho dá certo. Não tinha outro caminho e outra direção. Por mais que eles tentassem, diz a Bíblia que quanto mais eles tentavam de outra forma se livrar, mais a tempestade aumentava. E aí? Quem sabe eu estou pregando para alguém que está procurando outras opções de ser poupado, de ser salvo, de ser livrado, de ser abençoado. Meu amigo, não há outro. Jesus é o único. Jesus Cristo é o único. Nele, por ele, a partir dele, para ele, tudo se centraliza nele. Não adianta querer procurar outros caminhos e outras opções. O único lugar de solução de problemas, o único lugar de felicidade, o único lugar de bênçãos e, sobretudo, de salvação é em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso, Rei do universo. Nele você vai encontrar a solução dos problemas. Os marinheiros, olha só, você quer que eu leia para você? Vamos lá? Jonas capítulo 1, versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Eita, não compre briga com Deus, principalmente se a briga é de outro. Não se coloque na frente de Deus quando ele estiver tratando com alguém. Não interrompa o agir de Deus quando ele começar a agir na vida de seus familiares. É um filho que está dando trabalho? É uma esposa? É um esposo? É um familiar? Quando Deus começar a tratar, não interrompa o agir de Deus. Porque se você assim o fizer, você vai ter que arcar com as consequências de uma tempestade que só vai aumentar. Eles estão pensando assim: ó, vamos tentar livrar Jonas, vamos buscar outra forma de ver se a gente consegue ajudar Jonas e a nós. E quanto mais eles se esforçavam, mais a tempestade ia aumentando. Gente, antes de ajudar alguém, pega essa: ore a Deus. Ore a Deus para saber se aquela pessoa não está naquela situação por um tratar de Deus, por um agir de Deus, porque Deus está usando aquilo para trazê-la de volta para a presença e para os planos dele. E aqui fica uma lição. E que lição forte! Quanto mais formos contra aquilo que é certo, mais mal nos sucederá. Quanto mais contrariarmos a vontade de Deus, mais forte ficarão as tempestades da vida. Meu Jesus! Se isso aí não te arrepia, se isso não te faz temer e tremer, cuidado, não meça forças com Deus. Pastor, quando Deus estiver tratando comigo, em vez de eu medir forças com ele, o que eu faço? Faz o que diz Lamentações capítulo 3. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta, renda-se. Quando for Deus estiver tratando, diga: eis-me aqui. Lutar com Deus? Não, faça isso não.
tentar enfrentar e confrontar Deus, isso não é nem coragem, isto é insensatez, estupidez, insensibilidade. Tentar demandar contra o Todo-Poderoso, você está fazendo o que é errado, meu querido. Quem é o homem? E o próprio Deus diz: quem és tu, ó barro, para contenderes com o oleiro? Quem és tu, ó servo, para contenderes com o Senhor? Quem és tu, ó criatura, para contenderes com o Criador? Meu irmão, Deus está falando. Quanto mais tentarmos enfrentar, confrontar, ou da nossa forma melhorar de vida, mais a tempestade vai aumentar, mais as coisas vão apertar, mais o negócio vai piorar. Olha, eu vou falar para alguém aqui que está batendo em portas faz tempo que o Espírito manda falar. E as portas não se abrem. Se não for do jeito de Deus, não vão se abrir. Ou você deixa Deus fazer e volta para a vontade dele, ou as portas continuarão fechadas. Essa é a resposta em Jonas, ok? Então vamos recapitular. Em Jonas, a tempestade foi provocada pela desobediência. Em Jonas, só ele podia dar a direção do que fazer. Em Jonas, podem até procurar outra forma, mas não existe, só existe uma forma. Em Jonas, quanto mais tentarmos ir contra a vontade de Deus, piores se tornarão as tempestades da vida. E agora, em terceiro lugar, nós vamos para as respostas a partir de Jonas. E aqui o negócio é forte. Aqui o negócio é de apertar. E segura aí. Você está sentado, fica sentadinho. Você está onde? Segura, porque aqui o negócio é para estremecer. E eu creio. Inclusive eu vou cortar só esse último tópico para compartilhar com várias pessoas, tá? E você vai ver o que Deus vai tratar conosco, inclusive no contexto pandemia, com as respostas que nós vamos ter a partir de Jonas. Respostas de Jonas, respostas em Jonas e respostas a partir de Jonas. Então segura aí. Primeira resposta a partir de Jonas, nós vamos usar os versículos 14, 15 e em diante. Vamos lá? Primeira resposta. Com Jonas nós aprendemos que certas situações da vida não devem ter a nossa interferência. Ao invés disso, devemos entregá-las nas mãos de Deus. Vou repetir. Certas situações da vida não devem ter a nossa interferência. Ao invés disso, entregue para Deus. Quer que eu mostre para você? Vamos lá. Versículo de número 14. Quando eles viram que tentando livrar Jonas, só aumentava a tempestade, o mar ia ficando mais bravo. Olha o que diz o versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Oh Jesus, que coisa linda. Clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, está fazendo o que te aprouve. Eita, dá um glória a Deus aí dentro da sua casa. Não porque eu estou mandando, mas porque merece. Sabe o que os homens estão fazendo? Olha bem aqui, ó. Depois de tanto terem lutado contra a tempestade, depois de tanto terem tentado vencer a tempestade da sua forma e ainda livrar as pessoas ou a pessoa com quem Deus estava tratando, sabe o que eles disseram? Não vamos mais medir força com Deus. Vamos clamar a Ele e entregar essa tempestade, e entregar esse desobediente, e entregar tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer como lhe aprouver. Ele fará a sua vontade. Glória a Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, filho de Deus, ei, filha de Deus. Para de fazer o contrário, porque a tempestade só vai aumentar. Em vez de interferência, entrega nas mãos dele. Segue o conselho do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Segue o conselho do proverbista, do sábio Salomão. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor os teus pensamentos e os teus planos serão estabelecidos.
Segue o conselho de Paulo em Filipenses capítulo 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Pare de interferir. Pare de tentar colocar a sua mão. Eu gosto de dizer muito essa frase: se você coloca a sua mão, Deus tira dele. Se você tira a sua mão, Deus coloca a dele e age. Os marinheiros estão dizendo, ao invés de tentar livrar Jonas da tempestade, ao invés de tentar fugir da tempestade, ao invés de tentar acalmar este mar revolto, vamos entregar na mão daquele que faz tudo da forma que lhe aprouve. Gente, no meio dessa pandemia, em que a luta pela vida está acirrada, usa-se respiradores, se entuba-se pessoas, usa-se remédios, faz tratamento precoce, toma-se vacina e ainda assim as pessoas morrem, sucumbem. Sabe o que se deve fazer? Já que nós estamos vivendo todo esse caos, entregar nas mãos daquele que sabe fazer da melhor maneira, porque ele é Deus. Confiar a ele de todo o nosso coração, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ah, meus amados, nós estamos vendo que um diz que é lockdown, não dá jeito. O outro diz que é distanciamento, não dá jeito. O outro diz que tem que usar máscara, as pessoas adoecem. O outro diz que é a vacina que resolve, tem gente morrendo com a vacina. O outro diz uma coisa, aquilo outro, não está dando certo, não está resolvendo, então o que tem que se fazer? Entregar na mão de quem pode, e Deus pode. Está na hora da gente fazer como Ezequiel, que quando chegou no meio do vale de ossos secos, e Deus perguntou para ele, ô filho do homem, acaso poderão estes ossos reviverem? Sabe o que ele está perguntando? E aí, Ezequiel, dá para resolver esse problema aí? Dá para esses ossos se tornarem pessoas vivas? E aí, esse vale aí tem solução? Tem solução para esse problema, Ezequiel? Meu irmão, minha irmã, a situação era tão grave no vale, era tão grave que Ezequiel não dá resposta. Sabe o que ele diz? Senhor, uma situação dessa aí, tu sabes. Negócio desse jeito aí, só contigo. Isso aí, só o Senhor que pode dar resposta. Então, meu irmão, essa pandemia é um vale. Essa pandemia é uma tempestade que só tem um que pode acalmá-la. Só tem um que pode dar vida. Só tem um que pode tirar da UTI quem ele quer, quem ele não quer ele leva. Só tem um que pode banir o coronavírus. Só tem um que pode derrubar o homem dos seus tronos e cadeiras. Só tem um que pode abater o soberbo e exaltar o humilde. E o nome dele é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Só ele pode todas as coisas. Sem ele nada. Fora dele, nada. Os homens queriam livrar Jonas. Quando viram que não dava, sabe o que a gente vai fazer? Vamos entregar na mão de Deus, porque ele vai fazer como lhe aprouve. E meu irmão, depois que entrega na mão de Deus, e vamos para a resposta. Respostas a partir de Jonas. Segunda resposta. Preste atenção nisso aqui, ó. Lançar Jonas ao mar era uma atitude que exigia confiança. Imagine só, o Jonas diz, olha, a única forma de resolver o problema é me jogar no mar. Se vocês me jogarem no mar, resolve o problema. Agora imagina confiar numa orientação dessa. Imagine confiar numa direção dessa. Quantas vezes alguém diz para nós que para resolver um problema é algo que para nós é inviável, é impossível. Mas Jonas só tem essa forma de resolver, só tem essa forma de resolver. E agora, aqueles homens teriam que confiar. Assim é a nossa vida. Há coisas que nós ficamos receosos de fazer. Ficamos amedrontados. Mas se é Deus que está dando a direção, se é Deus que está mandando, pode confiar. O que nos resta é confiar que Ele sabe o que está fazendo. E aí?
Foi Deus que te deu essa direção? Foi Deus quem te deu essa orientação, meu irmão, minha irmã? Foi Ele que disse que é para fazer assim? Então confia, porque se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Se foi Ele quem disse, assim sucederá. Imagine só, aqueles homens pegando Jonas, tem que jogar mesmo? Tem que lançar no mar? Tem. Só tem essa opção? Vai resolver? Vai. Então é isso que temos que fazer, e lançam Jonas no mar. O que é que Deus está mandando você fazer? Qual é a direção que Deus está te dando através desses 3 dias de reflexão? E agora, o que Deus falou no teu coração? Se Ele falou, vai lá e faz. Vai lá e confia. Se você tem certeza e convicção, vai, porque vai dar certo. A porta vai se abrir, a cura vai chegar, o problema vai ser resolvido se nós obedecemos a orientação. Gente, esse tempo é um tempo em que a confiança é uma dádiva imprescindível. Ou a gente confia, ou a gente é destruído. Ou a nossa confiança em Deus se revela em alto nível, ou nós vamos desesperar, entrar em angústia, em depressão, em desespero. Tá na hora de confiar. Eu tenho uma palavra para alguém que está nessa live me ouvindo e que vai me ouvir depois. O Deus dos céus me manda te dizer: confia, confia, confia. Confia, sou eu que estou te orientando. Confia, diz o Senhor. Confia, sou eu que estou dizendo para você. E agora, meus amados, eles vão ter que lançar Jonas no mar, versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, cessou a sua tempestade. Olha para cá, quer dar mais glória a Deus? Diga comigo aí, vai, repete na sua casa, me ajuda a pregar, eu sei que você vai repetir. Repete aí com a sua família. Diga assim: quando fazemos o que Deus manda, quando fazemos o que Deus orienta, as soluções, os resultados serão inevitáveis e imediatos. Meu amigo, quando eles fizeram o que Deus disse, que era a orientação de Deus através de Jonas, as mudanças foram para melhor e foram instantâneas. Glória a Deus. Lançaram Jonas no mar, sabe o que aconteceu? O mar se acalmou, a fúria acabou, a tempestade cessou. Sabe quando é que Covid-19, coronavírus, vai acabar? Sabe quando nós vamos ter a nossa vida de volta ao normal? Quando os homens fizerem o que Deus está ordenando. Não tem outra forma. Essa tempestade que nós estamos enfrentando só vai se acalmar e vamos começar a vencer tudo isso quando nós estivermos fazendo o que Deus está mandando. Deixa eu mexer em algo sério aqui, em algo muito delicado. Eu quero fazer isso com temor e tremor. Sabe, queridos, muitos dos que Deus está levando, muitos, é porque está se cumprindo o que diz o livro de Jó. É Deus recolhendo o feixe de trigo ao seu tempo. Chegou a hora, Deus resolveu colher. Deus resolveu ceifar, passar a sua foice, porque a seara da terra já estava madura. Muitos foram porque chegou a hora, mas muitos estão sendo tratados no leito, porque estão desviados, porque estão em desobediência, porque não se arrependem, porque não se humilham. Sabe o que Deus está fazendo? Me diga se tem um lugar para refletir e meditar. Se tem um lugar onde a mente do homem vai conversar com Deus, se não em cima de um leito de UTI, às portas da morte. Ou você acha que as pessoas que estão na UTI não estão clamando em seu espírito pela vida, principalmente quem estava desviado e tem conhecimento de Deus? Principalmente para quem já ouviu a palavra.
Meus amados, não existe outra. No momento em que o homem encara a morte, a única pessoa ou ser para quem ele vai clamar pela vida é por Deus. Se você não acredita, então deixa eu te dizer a minha fé. No leito da enfermidade também é lugar de comunhão. No leito da enfermidade também tem visão e revelação. No leito da enfermidade também tem reconciliação. No leito da enfermidade também tem quem ficou em casa desesperado, orando, dizendo: Senhor, me perdoe, eu quero voltar para os teus planos. Gente, vamos ser espiritual e entender que os caminhos do Senhor são perfeitos. Ele diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, pelo contrário, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Talvez para você alguém no leito é desesperador, mas no mundo espiritual é um trabalhar de Deus para salvar. E ele salva tanto quem está no leito, como salva quem está clamando pela vida dessa pessoa do lado de fora. Eu não quero aqui acusar ninguém, apontar erro de sangue de Jesus me guarde. Mas vamos tentar descrever aqui um cenário para a gente entender isso. Vamos lá. Suponhamos que alguém está lá em desobediência e rebeldia com Deus, está na bebedeira, está nas festas, está por aí. Aí de repente, Deus o livre, o irmão dele, um parente, o pai ou a mãe adoece, inclusive do coronavírus, e vai parar na UTI. E o médico diz: olha, tem poucos dias de vida, vai morrer. Sabe o que vai fazer essa pessoa? Se ele for sensível, vai pedir para Deus. Vai começar a orar, que antes estava na droga e na bebida, vai orar: Senhor, não deixe meu pai e minha mãe morrer, não deixe meu irmão morrer. E a pessoa que está no leito, que estava bem com Deus, em comunhão, está pensando nele, dizendo: ô Senhor, vai lá, não deixe eu passar dessa vida se eu sou salvar meu filho. Meus irmãos, o que acontece nesse espírito do homem, na mente desse homem, com relação ao tratar de Deus, só Deus sabe. Quantos que foram para a UTI, quantos que adoeceram, quantos que estão sem emprego, quantos que estão passando pela prova que é nesse momento, porque deixa eu dizer uma coisa que é doído, mas é verdade. Nossa tendência é que quando tudo está bem, nós nos distanciamos ou relaxamos a nossa vida com Deus. É fato, é verdade, nenhum de nós pode fugir disso. Nenhum de nós pode fugir que quando tem um dinheirinho a mais, primeira coisa que a gente pensa é ficar viajando, é ir pra praia, é curtir a vida. Igreja já não faz bastante sentido. A gente estava trocando shopping, a igreja pelo shopping no dia de domingo. Escola dominical, ninguém estava mais aí. Trabalho de oração, culto. Tem crente faltando culto para assistir Big Brother. Um antro de profanação, de promiscuidade, de mentira, de droga. Um antro de prostituição, de libertinagem. E tem crente que se detém assistindo isso. Vou falar, meu irmão, não nego fogo. Tem gente assistindo essas porcaria. Deixa de ir pro culto para ir pra pornografia. Deixa de ir pro culto para ir pro adultério, para fazer as coisas indevidas. E agora Deus permite um vírus para tratar com gente no leito. Não são todos, mas são muitos. Eu pergunto a você que está me ouvindo aí com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha. Vai voltar para o Senhor de que forma? Vai vir pelo amor? Vai vir pela consciência? Vai vir pelo agir da palavra? Ou vai ser permitido um leito? Ou você vai ter que dar valor ao ar que respira? Oxigênio nesse tempo é importante? Não, sempre foi muito importante. Mas agora estamos tendo a ciência do quão importante é fazer isso, ó. Respirar sem ajuda de aparelhos. Ô meu irmão, e talvez a pandemia custe acabar por uma única razão, porque ainda tem muita gente para Deus tratar. E Deus está tratando conosco. E Deus está dizendo: se consertem. E eu me incluo, tá vendo? Eu agora faço como o profeta Daniel. Já leu o capítulo 9 de Daniel?
o povo pecando, o povo em desobediência, o povo em rebeldia e idolatria. Quando Daniel vai orar, ele diz: nós pecamos contra ti, a nós está o rosto da vergonha, mas a ti a justiça. Daniel se coloca, lembra da oração de Isaías? Ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros. Então, nós todos estamos incluídos no pacote. Nos humilhemos, porque não há ninguém melhor do que ninguém. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Deus está tratando conosco. Essa é uma resposta. O que aconteceu quando lançaram Jonas? Quando eles colocaram Jonas lá, que eles fizeram o que era certo, mudanças instantâneas vieram. E mudanças para melhor. Amém? Vamos lá para a quarta resposta. A partir de Jonas. E essa resposta está no versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Por favor, leia comigo, por favor. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Nós visualizamos aqui dois tipos de mudança naquela circunstância. Primeiro, a mudança externa acalmou a tempestade. O problema foi resolvido. O mar se aquietou, mas também tem uma mudança interna. E preciso lhe dizer que essa é uma resposta linda. As mudanças internas são muito melhores e muito mais importantes do que as mudanças externas. Vou dizer mais algo forte aqui, ó. De nada vai valer Deus acabar com a pandemia se nós não tivermos mudado. Repito, não, Deus não vai ser tratado como um remédio que agora todo mundo busca e depois dá as costas para ele. Porque tem muita gente pedindo a Deus que resolva o problema, mas depois que acabar a pandemia, volta para a mesma vida podre, miserável, para a mesma vida dissoluta. E Deus não vai cair nessa porque Ele sonda e conhece. Então, antes de mudar o que é externo, que mude o que é interno. Aqueles homens que clamavam a outros deuses, que eram idólatras, quando a tempestade acalmou, a mudança que foi provocada do lado de fora, também aconteceu uma mudança do lado de dentro. Por quê? Eles temeram ao Senhor com grande tremor. Eu libero uma palavra. Que na tua casa muita gente comece a temer a Deus. É o princípio da sabedoria. Que o temor entre na nossa alma e nós temamos mais ao Senhor, respeitemos mais a divindade, ao Deus Todo-Poderoso. Temeram grandemente aqueles homens. E não só isso, depois do temor, começaram a fazer culto, devoção e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E não só isso, olha mais mudança interna, e fizeram votos ao Senhor. Sabe que voto esse aqui? É o voto do compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Como isso me alegra, como isso me faz dar glória a Deus. O Deus dos céus não provoca só mudanças externas, Ele também provoca mudança interna. E eu declaro que na tua casa, entre os teus e na tua vida, haverão mudanças internas. Deus vai limpar a tua mente, o teu coração, te ajudar a perdoar, te ajudar a amar, te ajudar a viver mais para Ele. Eu declaro a restauração da tua vida de oração. Eu declaro a restauração da tua vida de leitura da palavra. Eu declaro a restauração do teu ministério, porque Deus está provocando mudanças internas, como provocou na vida daqueles marinheiros. Os homens mudaram. Ele mudou a tempestade, mas também mudou o coração. Mudou os homens por dentro. E aí, é resposta de Deus ou não é? Que mudança a gente quer para o Brasil? Primeiro uma externa, não. Só virá uma mudança externa quando houver uma mudança interna. Porque algumas pessoas pensam que enganam a Deus. Lembrem de 1 Samuel 16:7. Porque o homem vê o exterior,
O homem vê o que está por fora, eu, o Senhor, vejo o coração. Lembre de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10 responde: eu, o Senhor, conheço e esquadrinho o coração para dar a cada um segundo as suas obras e segundo o fruto das suas ações. A mudança externa virá a partir da mudança interna. Se há temor, se há confiança, se há entrega, se há mudança aqui dentro, Deus muda também o ambiente do lado de fora. Se muda dentro da alma, dentro do espírito, a tempestade acalma, a porta se abre, a cura vem, a restauração vem. Então escute, comecemos a mudar por dentro e nós vamos contemplar as mudanças por fora. Quinta resposta, a partir de Jonas. Versículo 17 do capítulo 1, ligando com o versículo 1 do capítulo 2. Isso aqui é fantástico, por favor. Prepara aí para adorar a Deus comigo. Olha que coisa linda, vocês que estão aí comigo, ó. Veja bem, para os tripulantes do navio, Deus prepara um culto, Deus prepara um momento de adoração, depois que o mar se acalmou. Mas para Jonas, Deus prepara um lugar reservado para que ele fique 3 dias em tratamento de Deus. 3 dias, Jonas, eles vão ficar aqui no barco fazendo um culto para mim. Para você, eu preparei um lugar que pode não ser especial para você, mas para mim é, porque lá eu vou tratar contigo e você vai falar comigo. Para os tripulantes, preparou um culto, preparou um ambiente de adoração. Para Jonas, preparou um lugar que ele ficasse a sua. Vamos ler, por favor, pegue a sua Bíblia. Jonas, capítulo 1, Bíblia, meu filho. Versículo 17. Preparou, pois, o Senhor. Opa, quem foi que preparou? Quem foi? Vamos ler de novo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse, engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre ou nas entranhas do peixe. Quem preparou o lugar foi Deus. Meu irmão, vamos voltar para os leitos, para os hospitais. Vamos voltar também para dentro das nossas casas. Agora a gente não pode mais sair 8 horas da noite. É multa de mais de 3 mil, pode ser preso, pode ir para a cadeia, pode pagar caro. Aí Deus trancou a gente na nossa casa. Será que não é um tempo para a gente ter um particular com Deus? Para uns, Deus preparou lugares confortáveis, maravilhosos. Quem está tendo dinheiro e pode desfrutar de viagem, Deus te abençoe. Mas para outros, Deus preparou um lugar para tratamento. Ô Jonas, já tem ali um lugar reservado que eu preparei para você. E por que Deus preparou aquele lugar? Vamos saber? Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Oh, glória! Que Deus lindo e maravilhoso. Prepara lugar para ensinar a gente a voltar para a sua presença. Prepara lugar para ensinar a gente a orar. Prepara lugar para ensinar a gente a ser crente. Prepara lugar para ensinar a gente a temer. Prepara lugar para a gente voltar a fazer o que não estava mais fazendo. Opa! Eu declaro, irmão, mas declaro com autoridade e graça que Deus está preparando lugar para ter um particular com esse teu filho, para ter um particular com esse teu parente, para ter um particular com esse teu irmão. E para você que está me assistindo aí escondidinho, para ter um particular com você. Viu, meu amigo? Sua esposa tem lhe convidado para a igreja, seu filho tem lhe convidado, sua mãe, seu pai. Aí você não está querendo ir não, né? Pois Papai do céu, o Todo-Poderoso, está preparando um lugar e de lá você vai orar. De lá você vai clamar: Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus me estende as mãos, Deus livra-me. E quantos lugares Ele não preparou nessa pandemia? Para os marinheiros Ele prepara um lugar de culto. Para quem Ele quer tratar, Ele prepara o ventre de um peixe. Meu irmão, vamos usar a nossa inteligência. Já parou para pensar, já parou, ficar preso nas entranhas de um peixe? Você já parou para pensar, se você ler a oração de Jonas todinho?
Você vai ver que ele diz: as águas se enroscam em seu pescoço. Ele clama do ventre do abismo. Meu amigo, o homem quase foi à morte. Ele estava em um estado quase indo para o mundo dos mortos, mas aprendeu a clamar durante 3 dias no lugar de tratamento que Deus preparou. Ô Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Vou encerrar. Vamos terminar. Sexta e última resposta a partir de Jonas. Sabe o que a gente aprende para encerrar essa reflexão? Que eu já agradeço por você estar conosco. Não existe situação que não seja reversível. Até no pior estado onde possamos nos encontrar, podemos clamar por Deus e Ele nos ouvirá. Quem sabe você está me assistindo de um hospital. Tem um parente que está doente e pode pegar o celular agora. Escuta, porque é profecia. É palavra de Deus. Esse quadro pode mudar agora. Essa situação que o médico disse não tem mais jeito. Pode ter jeito, é reversível sim. E eu quero já aqui dizer algo. Não é porque não aconteceu com outros que vai deixar de acontecer. Deus não quis fazer na vida de um aqui, de outro ali, mas o fato não significa dizer que Deus não possa. Possa sim. Eu já vi Deus tirar a gente da UTI. Eu já vi Deus tirar a gente da morte e devolver a vida. Então toda situação é reversível a partir do clamor. Só se Deus não quiser, mas se Ele quiser, é reversível. Então segura essa palavra, porque é para tua casa, é para tua família, é profética. Parece que não vai mudar, mas a partir do teu clamor, Deus vai reverter a situação. Creia. Prova, pastor. Provo sim, meu querido. Jonas capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Reversão de situação. 3 dias de tratamento. Jonas clama a Deus, roga ao Todo-Poderoso. Deus ouve, repito, Deus ouve, se prepara, porque Ele está ouvindo agora e vai ouvir. Ele está ouvindo, já vai ter um clamor forte aqui de estremecer as nossas vidas. E Deus ordena ao peixe. Deus ordena aquele grande peixe, ó, pode jogar o Jonas na praia e joga com segurança, porque eu ouvi o seu clamor. Invoca-me no dia da tua angústia, diz o Senhor, eu te livrarei, tu me glorificarás. Salmo 91:15, ele me invocará e eu te responderei. Daniel capítulo 10, desde o primeiro dia que passaste a clamar e inclinaste o teu coração a buscar ao Senhor e a temer, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Tiago capítulo 5, versículo 16. Muito pode a sua eficácia a súplica de um justo. Elias era homem semelhante a nós e orou para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Você sabe o que é isso? Ficar sem chover um dia é uma coisa. 3 dias já é milagre. Agora ficar sem chover 3 anos e 6 meses. Só Deus é quem pode fazer isso. Deus tratou conosco nesta noite. Mas escute, toda situação que se vive é reversível e Deus pode mudá-la agora. Jonas saiu das entranhas do peixe. Você pode sair da UTI. Seu parente pode sair da UTI. Seu filho pode voltar para a casa de Deus. Seu casamento pode mudar. Sua vida financeira pode ser modificada. Deus pode fazer maravilhas.